Então, galerinha, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de uma educação uma educação consciente, uma educação mais afetiva, uma educação mais coletiva, mais comunitária. E, pô, professora, mas o que isso tem a ver com o que a gente estava falando na aula passada? A gente já falou sobre agrofloresta um pouquinho, né? Sobre agrotóxico também. A gente já versou um pouquinho sobre a questão da água, dos rios voadores, beleza? Também um pouquinho sobre o papel da Amazônia, do Cerrado, também eu coloquei um material bacana para vocês lerem lá. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o capítulo desse livro aqui, né? No nosso livrinho, ele traz aí no capítulo 3 o papel de uma educação para o bem comum, o papel de uma educação para a coletividade. Pô, professor, mas o que isso tem? O que isso tem a ver com o projeto de vida? Galera, logo no início aqui do livro, vai estar falando que construir um projeto de vida, né, você precisa pensar claramente no seu futuro, mas não só pensar claramente no seu futuro como um indivíduo somente, né, de modo individual e personalizado, mas também pensar num contexto social, pensar numa educação que aprimore o sentir, que aprimore a sua relação com a sua família, com seus amigos, com os outros, tá certo? Então, ele vai dizer, ao longo desse capítulo, o quanto é importante mesmo a gente potencializar uma educação mais coletiva, afetiva, né? Afetiva alinhada aí à amorosidade. Pô, professor, isso parece piega. Galera, infelizmente o amor, né? O amor no nosso mundo anda sendo sempre considerado como piegas, um sentimento assim, né? Que não faz diferença estar no meio escolar, não vale a pena, não tem o conteúdo necessário para eu passar um vestibular. Só que projeto de vida vai além do conteúdo formativo, né, de prova. Vai também para isso, que vocês vão ver que nesses slides tem inúmeras questões sobre o conteúdo da UNB, né, tem no mínimo umas 15 questões aqui nesses slides, mas a gente vai ver que se trata da formação do ser humano como indivíduo. E, pô, professora, e o que nesse livro traz, e o que o Bem Viver também vai trazer e vai tratar sobre educação emancipadora? Gente, nesses slides a gente vai estar aqui discutindo uma educação, o que é uma educação emancipadora, o que potencializa, né, esse itinerário emancipador de uma educação uma educação não crítica, autoritária, muitas vezes pouco afetiva, e a gente vai perceber, né, na atividade que eu vou estar postando amanhã, essa educação burguesa, com viés econômico, ela muito se consolidou com um pensamento que colonialista. Pô, professora, como assim? Como ela cresceu com esse potencial aí, com esse caminhar colonialista, né? A gente lembra, né, do Brasil colônia, o quanto que ele foi explorado pelos portugueses, enquanto os indígenas não tiveram vozes, foram praticamente aí, exterminados em grande parte. O sentido também aí do progresso ocidental chegando nos países colonizados veio com o intuito de quê? De explorar as nossas riquezas, de controlar os povos, né? Os povos que estavam sendo, de alguma maneira, estavam ali e eles acabaram sendo escravizados muitas vezes. Mas o que você está querendo dizer, professora? Eu estou querendo dizer que a gente está aqui no projeto de vida tentando pensar uma educação
que seja contrária a esse espírito explorador, contrária a esse espírito só de valorizar a economia, de valorizar só os recursos financeiros. Claro, a gente vai ter um dia para falar sobre potencializar essa questão econômica no sentido de trazer dignidade, né? Dignidade para todas as pessoas, oferecendo moradia, lazer, saúde, alimentação, mas o que eu estou falando aqui é de uma educação que vá na contramão dessa exploração, né? Então, professora, você está dizendo o quê? Que a educação aqui para o bem viver, que uma educação no projeto de vida deve valorizar o quê? Uma nova relação com a sociedade, com a natureza, uns com os outros? Sim. É o que eu estou dizendo, que de alguma maneira, se a gente pegar vários livros e pegar o nosso livrinho também, que eu vou estar escaneando e colocando lá, é preciso uma relação do ser humano uns com os outros, mais o quê? E com a própria natureza, mais amorosa, mais respeitosa, mais justa, mais digna, né? Porque senão fica esse jogo de opressão uns com os outros, né? O coleguinha, ele oprime o aluno que sofre bullying, a mãe oprime aquele estudante, o pai oprime aquela mãe, o patrão oprime aquele pai, os políticos oprimem aquele patrão. Então, nesse aspecto, é preciso a gente pensar uma educação que substitua esse modo de vida, como é que se diz? Esse modo de vida explorador. Professor, e onde que eu vou chegar com isso, né? Para que me serve esse tipo de movimento? Galera, a gente está percebendo que nós estamos vivendo uma crise existencial, crises emocionais, crises aí com relação a essa pandemia, crises globais como desmatamentos, mudanças climáticas. Então, assim, já chegou a hora e já passou do tempo da gente perceber que a educação, ela precisa ressignificar as nossas atitudes. E para isso, né, para isso a gente precisa mudar o nosso olhar, consolidar uma relação mais harmônica, né, mais cuidadosa com a natureza. E é aí que tá. E professora, e que nesse capítulo traz uma figurinha, né, um autor, um pedagogo que é citado aqui no capítulo, chamado Paulo Freire. Quem que é, professor, esse cidadão tão cobrado na UNB, cobrado nas universidades, também muito criticado nos dias de hoje? A gente vai ver, será que é cabível criticar? O que ele acertou, o que ele errou, quais divergências, o que ele buscava, né? A gente vai ver aqui, pelo menos uma pequena parte, uma centelha, para vocês lerem o material completo lá no Moodle, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma fotinho que está no livro, né? Esse livro aqui, Pedagogia do Oprimido, é de Paulo Freire, tá certo? E ele nasceu em Recife em 1921. É um grande pedagogo aí, a gente vai ver o porquê, o que ele buscou estudar, qual a importância dele, por que ele, como é que se diz, começou a perceber que a educação precisava, de alguma maneira, ser de vanguarda, alfabetizar, reconhecendo o contexto social onde cada indivíduo vivia, né, onde a comunidade vivia. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar nele, né, esse livro que é um dos mais lidos do mundo, tá certo? Pedagogia do Oprimido, e aí é um brasileiro, né, para que a gente pense que, não tem pesquisador brasileiro que seja reconhecido lá fora. Tem alguns, né, tem muitos aí, aliás, que um deles é esse humanista aqui, né, o Paulo Freire, que a gente vai ver até por que ele vem sendo criticado. Pô, professora, então você está dizendo que é necessário na atividade, eu vou estar cobrando isso de vocês, é necessário uma educação decolonialista? O que é aquela educação colonialista, né? Olha aqui, é necessário reconstruir alternativas,
para abrir o caminho a uma grande transformação que implique na superação da racionalidade. Vocês estão conseguindo ver, gente, ou não? Como é que está aí a situação? Tá tranquilo? Tá favorável? Ah, sim. Tá dando. Então, beleza. Deixa eu ver, gente, se eu estou apresentando. Eu estava mal na dúvida aqui. Mas então vamos seguir, galera. Então, o que que é, se a UNB cobrar, o que que é uma educação colonizadora, professora, tá? O colonizador aí tem um cunho explorador, autoritário, econômico. A relação de uma educação colonizadora deve ser professor em cima, estudante embaixo. Autoritarismo aqui, tu faz silêncio, tu me obedece, né? Uma educação colonizadora concebe o aluno, muitas vezes, assim, claro que isso tem tudo uma mistura, né, gente? A gente sabe que está vivendo uma sociedade que tem uma mistura, tanto da educação colonizadora, quanto de uma educação de vanguarda, né? Mas essa educação colonizadora, ela não é tão dialógica, não há tantos diálogos, ou muitas vezes é considerada quase o quê? Como uma educação que tem que inculcar informação naquele estudante. Pô, professora, mas isso é fundamental, informação aí é o que a gente precisa. Galera, sim, a gente precisa de muita informação, mas a gente precisa mais de formação. Às vezes, a gente não precisa de tanta informação, a gente precisa de uma formação que agregue na nossa vida alguma mudança. Não precisa ser revolucionária, gigante, não, mas alguma mudança nas nossas atitudes com a família, com o colega, com o amigo, nessa pandemia, o que, que eu aprendi, né? O que tem nessa aula? Às vezes pode ser vista como assim uma perda de tempo, para outro pode abrir uma centelha, mas enfim, vamos discutir então. Então, professor, eu começo a entender que o caminho aí que o Bem Viver traz e que o projeto de vida também vai trazer é o quê? Uma educação descolonial, uma educação coletiva, comunitária, que respeita a natureza, que entende a natureza como o quê? Como finita, né? A gente viu aí que a água tem recursos finitos, a Amazônia, parte dela, 20% já foi para o saco, o Cerrado, quase 50% aí já foi completamente alterado, a Mata Atlântica, 80% dela, mais do que 80%, eu vou verificar, também já foi perdido. Então, que a gente precisa ressignificar as nossas atitudes, tá certo? Então, professora, e o que que Paulo Freire aí tem a ver com essa atividade, com essa discussão toda? Gente, Paulo Freire, antes até de eu começar falando dele, eu vou trazer um pouquinho aqui, ó, sobre esse cidadão, né? Paulo Freire nasceu em 1921, educador e filósofo brasileiro. Ele destacou o seu trabalho, né, principalmente na área da educação popular, da educação do campo, da alfabetização de jovens e adultos. Ele teve uma experiência muito massa lá em Angicos, o pedagogo, né, Paulo Freire, antigamente se alfabetizava adultos dessa forma, galera, pegava assim, se tem um adulto de 30, 40, 60 anos querendo aprender a alfabetizar, a percepção era sempre meio infantilizada. Da mesma forma, B com A, ba, N com A, na, N com A, banana. Cara, você não está ensinando uma criança, você está ensinando um adulto. E o que que Paulo Freire vai começar a perceber? Será que não dá para alfabetizar? Não é muito mais viável alfabetizar um adulto usando termos da vida dele, alfabetizar um trabalhador usando termos como certidão, como identidade, como tijolo, como alimentação, como pobreza, desigualdade, palavras que estão ali na vida dele. E isso, gente, ele teve um curso de 40 horas para esses adultos que estavam querendo se alfabetizar e teve assim uma evolução fantástica. Eles começaram realmente a serem alfabetizados. Eu não digo aquela alfabetização funcional que tange a interpretação de texto, que isso demanda muito tempo, mas eles começaram a aprender muito mais com temas de trabalhador e não temas de criança.
Isso foi um dos movimentos muito interessantes aí que Paulo Freire vai trazer. Mas, professora, como tá lá, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Ele vai trazer um termo que não tem, como é que se diz, vestibular, que você abre uma prova, pelo menos assim, uns 30, 40% das provas vão cobrar Paulo Freire. E vai ter um terminho lá muito importante, chamado educação bancária. Quem já ouviu falar de educação bancária, galera? Não? Pois vocês vão encontrar aí nas universidades, né? Ou também numa prova aí de filosofia, de história, né? De sociologia também vocês vão encontrar. O que é essa educação bancária, professora? Esse é um conceito criado por Paulo Freire, que ele vai perceber que essa educação bancária tem a ver com aquela energia que eu estava falando, né? São escolas burguesas. O que é isso, professora? São escolas, como é que se diz? Uma educação bancária é aquela que prima a informação, que valoriza a informação mais do que a formação. Ela não prima, ela não valoriza o diálogo muito entre professor e aluno, né? O professor não tem uma relação tão horizontal, né? É uma relação mais vertical, professor aqui em cima, aluno aqui embaixo. E ele vai criticar esse tipo de educação. Ele vai dizer que essa educação bancária tem a ver com o próprio termo banco, bancária, econômica, acaba transformando a educação em mera mercadoria, né? Mera mercadoria. E não só no sentido aí da gente estar falando em uma educação de escola pública, mas principalmente, olha as escolas particulares e privadas, que têm uma percepção de que quanto mais melhor conteúdo e informação, mas será? Será que se a gente for acompanhar a depressão dos alunos, né, inúmeras escolas particulares, né, que se sentem completamente pressionados por essa sociedade que estimula o consumismo, que estimula que eles têm que passar em medicina, que eles têm que passar, ganhar dinheiro, ter sucesso. Será que esse é o caminho? Ele vai falar que não, né? Ele vai falar que é fundamental uma educação libertadora. Então, calma aí, professor. Então, ele vai diferenciar a educação bancária da educação libertadora. Sim, é isso que eu vou querer nessa atividade, que vocês percebam. A educação libertadora está conectada com o bem viver. Essa educação que a gente quer, queira, quer não, apesar das limitações, eu estar olhando para um computador aqui, né, ter tirado do meu próprio bolso para ampliar um pouquinho essa internet, que eu passei vergonha nessas últimas semanas tentando colocar um vídeo, de alguma maneira o professor e os alunos tentarem se conectar, tentarem trocar figurinhas sobre sua família, sobre o seu modo de vida, sobre a gente trazer benefícios em compreender a vida um do outro, social, política, humana. Ele vai dizer que essa educação libertadora, ela visa o quê? Reconhecer que o jovem tem muito a dizer, tem muito a ensinar, assim como o professor também, mas que o professor também erra, né? E que os dois em conexão, eles tecem uma educação muito mais o que de vanguarda, mais afetiva, mais amorosa, mais revolucionária, claro, professora. Por isso que dá medo ouvir, às vezes, assim, o governo, ele critica muito, muitas vezes, o Paulo Freire, porque dá medo ouvir a palavra revolucionária. O que é, né, uma educação revolucionária? É uma educação que estimula o quê? O pensamento crítico, que estimula a criatividade do aluno, que estimula ele, como é que se diz, a autonomia, a reflexão, o diálogo, e isso aí muitos professores e muitos políticos, como é que se diz, têm medo. Porque muito da educação é o quê? Muito da educação é transformada para se adequar, para oferecer minimamente uma grande mão de obra,
às vezes pouco qualificada, mas para se segurar a engrenagem do sistema, essa educação bancária também, e também e para evitar problemas políticos, ou seja, é interessante que a população não pense tanto, não seja tão consciente para votar em pessoas completamente assim, às vezes, não preocupadas com esse fortalecimento aí de uma consciência crítica, de temas como justiça, maior igualdade, direitos humanos, moradia para a população, SUS de qualidade, vacinação para a população, né? Então, galera, o que ele vai trazer é exatamente isso. O que eu quero que vocês já percebam aqui, a diferença lá na atividade, se eu perguntar, o que é uma educação bancária? É algo bom? Paulo Freire vai tecer críticas, né, contra essa educação bancária. Então, vamos lá, ó, segundo aqui, ó, segundo Paulo Freire, né, ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver o pensamento crítico, Freire condenava o ensino da maioria das escolas. Ele dizia que essa educação bancária, de alguma maneira, era uma educação alienante, né? Não estimulava os estudantes a pensar, tá certo? E aí considerava o estudante como um mero vaso receptivo de informação. E a gente sabe muito bem que isso daí não é verdade, tá certo? Então, por isso que ele vai criticar essa educação conservadora. E, pô, professora, ele vai trazer também um pouquinho, vai falar um pouquinho a respeito da importância dessa educação, né, emancipadora, ir contra esse viés colonialista, né, colonialista. Ele vai acreditar que a educação, ela precisa ter um veio politizado? Sim. Mas veja bem aonde pega aqui a situação das críticas dele. Ele acredita, gente, que todo ser, todo que nós somos seres sociais, que vivemos em comunidade, e na medida em que a gente compreende a nossa realidade e a gente atua nessa realidade, transformando-a, a gente está atuando politicamente de maneira aí, de maneira o quê? Mais consciente, se é para montar um comitê dentro da escola, um comitê estudantil, é um ato político. Se de alguma maneira a gente está trabalhando para construir uma horta comunitária lá na escola, é um ato político, tá certo? A gente discutir sobre direitos humanos e lutar em defesa dos direitos humanos, é um ato político. E veja bem onde as pessoas vão criticar ele. Vão criticar no sentido de dizer que ser político, esse ato político, é algo como aquela proposta de sindicalizar, trazer sindicatos para a escola, vestir a camisa ou da esquerda ou da direita. Não, galera. Não é isso que está se discutindo. Ele vai dizer que a educação deve ser um ato político no sentido de realmente ser transformadora, no sentido de você compreender a tua realidade, o seu contexto histórico, o seu contexto social, as mazelas e dificuldades da sua família, da sua comunidade, compreender que tem aluno que, cara, tem uma dificuldade gigante de acessar essa aula porque não tem a internet, não tem a ferramenta adequada, enquanto outros, né, têm um melhor computador de 5, 7, 8 mil aí em algumas escolas. É essa compreensão crítica que ele vai estar dizendo que é fundamental, tá certo? Então, é essa política no sentido de trazer a teoria da sociedade para um ato transformador na prática, tá certo? Vamos ver um pouquinho de um vídeo. Agora eu vou compartilhar, contando um pouquinho da história dele. Eu vou até compartilhar por aqui, ó. Deixa eu ver uma guia.
e a gente vai ouvir um pouquinho, né? Porque não basta só a professora falar, é preciso ver um dos principais jornais, muitas vezes, está falando, né? Uma mídia alternativa está falando sobre ele. Vejam se vocês conseguem ver e se valeu a pena a professora aí ampliar um pouquinho da velocidade da internet, se vai fazer diferença. Veja aí. O trabalho de Paulo Freire é reconhecido no mundo todo, e em 2012 ele foi declarado patrono da educação brasileira. Mas desde os anos 60 até dando hoje, pra ver, o professor galera? é visto por uma parcela da população como inimigo do Brasil. Mas Tá. qual foi o Brasil de Paulo Freire e quem foi Paulo Freire para o Brasil? Paulo Freire é pernambucano. Nasceu em 1921, filho de um capitão e uma dona de casa. Freire, que era o caçula, foi o único dos irmãos que pôde se dedicar aos estudos. Se formou em Direito, mas trabalhou mesmo como professor. Ele deu aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos na região de Recife, por meio da Ação Católica. Em 1947, foi trabalhar na Divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, o Serviço Social da Indústria. Foi nesse trabalho que Freire entendeu que o processo educativo era mais eficiente em diálogo com os alunos e suas famílias. Por isso, queria democratizar as escolas da instituição. Nos anos 50, o Brasil passava por uma modernização acelerada, com uma rápida industrialização e uma nova experiência de democracia de massas. Paulo Freire defendia que esse processo de desenvolvimento nacional devia incluir a participação ativa do povo, e que isso só seria possível por meio da educação. O educador dizia ser contra o ensino de cima para baixo e defendia o diálogo horizontal entre professor e aluno. Nessa época, o prefeito de Recife e, na sequência, governador de Pernambuco, Miguel Arraes, convidou Paulo Freire para desenvolver um projeto de alfabetização de adultos. A inspiração para o método que o professor criou veio em um passeio de carro com seu filho mais novo. O menino, que tinha apenas 2 anos, viu uma propaganda na rua. Ele leu em voz alta a palavra Nescau e cantou a música que ouvia nos comerciais. Impressionado, Paulo Freire passou a explorar a relação entre som e imagem, com exemplos a partir da vida dos alunos. Palavras como farinha, tijolo, máquina e conceitos como trabalho e pobreza eram contextualizados e debatidos. Com a divisão das sílabas, os estudantes aprendiam a ler cada palavra e, em seguida, aprendiam as famílias silábicas para formar novas palavras. O então governador do Rio Grande do Norte, Aloysio Alves, também chamou Paulo Freire. Em 62, a alfabetização de adultos no estado recebeu recursos de um programa financiado pelos Estados Unidos, chamado Aliança para o Progresso. Na cidade de Angicos, Freire realizou seu experimento mais conhecido, a alfabetização de cerca de 300 pessoas em um curso de 40 horas. A velocidade do método de Paulo Freire, aliada à educação crítica, gerava expectativas de transformação democrática para alguns e preocupação para outros. Ao longo de sua vida até hoje, Freire foi frequentemente chamado de comunista, apesar de criticar o comunismo e a ortodoxia marxista. Ele era um socialista cristão, ligado à teologia da libertação, uma tendência progressista da Igreja Católica. No início dos anos 60, o Brasil viveu um clima de polarização política e crise institucional. Jânio Quadros tinha sido eleito presidente com uma base conservadora e, após 8 meses, renunciou ao cargo. João Goulart, o vice-presidente, que era trabalhista, assumiu o poder após um intenso período de disputas. A aula de encerramento do curso em Angicos aconteceu no dia 2 de abril de 63. O presidente Jango e o general Castelo Branco, comandante do 4º Exército, estiveram lá e viram de perto os resultados do projeto. Em janeiro do ano seguinte, Jango decretou a criação do PNA, o Programa Nacional de Alfabetização. Ele adotou o sistema de Paulo Freire e tinha a missão de alfabetizar 5 milhões de pessoas. Naquela época, analfabetos não podiam votar. Em caso de sucesso do programa, o colégio eleitoral cresceria quase 40%. Seu lançamento foi previsto para 13 de maio de 64, com o professor Paulo Freire à frente do projeto. Mas os planos de Jango e Paulo foram frustrados. Em 1º de abril de 64, os militares deram um golpe de Estado. O general Castelo Branco foi empossado como o primeiro presidente da ditadura. O PNA foi extinto e Paulo Freire foi preso. Ele ficou encarcerado por mais de 70 dias em 2 períodos. Em setembro, Paulo estava asilado na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro e de lá partiu para La Paz. Dias depois de sua chegada, a Bolívia também sofreu um golpe militar e Paulo Freire novamente deixou o país. Exilado, ele e sua família viveram no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. No Chile, Paulo Freire trabalhou para o governo com a educação de camponeses. O método psicossocial, como ficou conhecido por lá, foi utilizado em escala nacional. E nesse país, ele também continuou as atividades pastorais com a Ação Católica. Foi lá também que Paulo Freire escreveu sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, no ano de 68.
No final do mesmo ano, a ditadura militar brasileira decretou o AI-5, fechou o Congresso Nacional e impôs censura sobre os meios de comunicação. No Chile, a polarização política aumentava. Paulo Freire se antecipou ao golpe militar, que viria em 73. Já em 69, se mudou para os Estados Unidos, onde foi dar aulas em Harvard. Em 70, Pedagogia do Oprimido foi publicado em inglês e espanhol. A obra só chegou ao Brasil 4 anos depois. E Freire foi então para Genebra, na Suíça, onde trabalhou por 10 anos como consultor do Conselho Mundial de Igrejas e fez viagens a mais de 30 países. Em 71, liderou a fundação do IDAC, o Instituto de Ação Cultural. O IDAC promoveu campanhas por justiça social na Itália, na Suíça e na África. Em 75, Paulo Freire passou a visitar países como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, que haviam recém-declarado independência de Portugal. Por meio do IDAC, desenvolveu programas de alfabetização para os contextos locais e defendeu processos de descolonização desses países. O final dos anos 70 marcaram no Brasil a demanda pela democratização e o retorno dos exilados. A ditadura passava por um processo de abertura política, e a lei de anistia foi promulgada pelo então presidente, o general Figueiredo, em agosto de 79. Estavam anistiados todos os exilados e presos políticos, bem como os militares e os torturadores. Com a ajuda de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, Paulo Freire e sua família voltaram ao Brasil depois de 15 anos no exílio. O professor passou a dar aulas em universidades como a PUC e a Unicamp, fez parte de organizações da sociedade civil e continuou sua produção acadêmica. Em 80, ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores. 4 anos depois, as marchas pelas diretas já tomaram as ruas do país, mas a eleição ainda foi indireta. Tancredo Neves foi escolhido presidente e morreu antes da posse. Em 85, José Sarney assumiu o poder e estava acabada a ditadura militar. O ano de 86 foi um dos mais difíceis na vida da família Freire. Morreu Elza, esposa de Paulo. Ela foi fundamental na carreira do professor. Era pedagoga e esteve ao lado dele desde o período do SESI lá em Pernambuco. A história de Paulo Freire é também a história de Paulo e Elza. Gente, eu vou parar por aqui, que ainda tem uns 5 minutinhos ainda. Só que eu vou colocar esse vídeo, né? Esse vídeo lá no na nossa pastinha, no Moodle, tá certo? E eu vou voltar a compartilhar, porque o nosso tempo é curtinho aqui. Eu vou voltar a compartilhar para a gente falar um pouquinho mais sobre o que seria essa educação aí, mais consciente, mais crítica, trazer algumas questões para vocês perceberem que é um tema que cai bastante, né, no vestibular. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver se a gente já conseguiria responder algumas questões, né? Vamos lá, essa daqui, ó, da UNB. De acordo com Paulo Freire, julgue, certo ou errado, tá? Se caísse essas questões, vocês estão conseguindo ver, galera, com tranquilidade? Sim. Tá. Massa, galera, se caísse na UNB hoje, para vocês colocarem certo ou errado, o que vocês colocariam nessas 3 questõezinhas? O processo educativo para Paulo Freire deve preparar o sujeito para que ele seja um partícipe social, ou seja, que ele participe ali da sociedade, certo ou errado? O que vocês colocariam? Certo. Certo, né? A gente sabe que para Paulo Freire aí, o sujeito é um sujeito social que vive em comunidade, que tem que perceber e atuar nesse meio. 57, vamos lá, o docente, né, deve ser investigador da realidade social de seus educandos. Então, o professor, ele deve investigar a realidade social dos seus estudantes, certo ou errado? O que vocês acham, conforme a gente foi apontando aí, um pouquinho antes no vídeo? O professor, ele deve compreender a realidade social do aluno ou não? O que vocês colocariam aí? Sim, deve. Deve. Então, a questão está certa também. E agora, 58, a leitura dos textos, né, deve dissociar-se da leitura do mundo, ou seja, a leitura dos livros que a gente tem em sala de geografia, filosofia, história, ela deve ser separada da leitura do mundo, certo ou errado? O que vocês acham, galerinha? Vamos lá, deixa eu ouvir vocês aí.
que vocês acham da questão? Vocês acham que vocês pegam um livro de história aí, de geografia, de filosofia, e a leitura que vocês fazem não precisa estar conectada com a leitura do mundo. O que vocês acham? Vocês colocariam o que nessa questão aí? Lembrando, o NB, uma certa já anula que você acertou em cima, uma errada já anula que você acertou em cima. Então, certo ou errado essa questão? E aí? Vamos, galerinha? Chutem aí, então. Vamos lá, vamos tentar pensar. A leitura do livro é separada da leitura do mundo? É isso que praticamente está dizendo aqui a questão. Essa questão tá o quê? Tá errada, né, galera? Tá completamente errada, porque a gente viu aí que até, inclusive, ele alfabetizou os estudantes, né? Os estudantes não, os trabalhadores, justamente utilizando o trabalho deles como meio para estimular a alfabetização. Então, para o Paulo Freire, tudo que você estuda na teoria precisa se conectar, tá certo? De alguma maneira ressignificar na prática, tá bom? Então, ao longo desses slides aqui, que vocês vão ver durante essa semana, vocês vão perceber que para ele não crê em amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. Né? Então, ele vai falar do papel dessa ecologia não só ambiental, mas essa ecologia social, da gente reconhecer e valorizar, né, a natureza do outro, o homem reconhecer a natureza da mulher, né, a mulher reconhecer a natureza do homem, o professor reconhecer a natureza do estudante, social e política, né, desse estudante, e assim sucessivamente, tá certo? Então, para ele, é dessa forma que a educação deve ser, libertária, crítica, ecológica, consciente, comunitária, e aí vai o autor trazendo alguns pontos bem importantes aí, e aqui nessa parte dos slides eu vou estar falando sobre o principal livro dele, tá certo? Pedagogia do Oprimido. O que vai trazer, professora, nesse livro aqui, que deve ter lá na nossa biblioteca? Ele vai dizer, em Pedagogia do Oprimido, que, de alguma maneira, uma das artimanhas do sistema é fazer com que o oprimido, na verdade, não queira essa liberdade. Na verdade, que o oprimido, né, aquele que sofre, né, a opressão, ele queira ser também opressor. E isso é uma cartada muito, assim, muito esperta do sistema, né? Como que a gente faz para manter uma sociedade de controle, uma sociedade realmente onde um queira estar por cima do outro? É uma sociedade de opressores. Mesmo aquele mais oprimido, né, o operário que está sendo extremamente oprimido, vai oprimir sua esposa, que sua esposa vai oprimir os filhos vão oprimir um jovem, né, que está sofrendo bullying na escola, conforme eu falei para vocês. Então, ele vai dizer a necessidade, né, da gente ler o mundo de uma maneira mais crítica e defender que é através da educação que a gente vai fazer com que essa opressão vá sendo diminuída, não querendo criar inimizades, inimigos com tipo assim, destruir os opressores. Não, é no sentido de realmente a gente se emancipar a tal forma que não exista mais esse movimento extremado. Claro que a gente sabe que nosso sistema sempre vai estar versando, né, de maneira muito, às vezes até desequilibrada, mas ele diz que através da educação, esse fosso dessa desigualdade, dessa opressão, vai aos poucos diminuindo, né, vai aos poucos diminuindo, até o momento onde a sociedade começa a ter uma visão mais
igualitária, mais politizada, mais consciente, mais amorosa, né? E por isso, professora, que ele tem sido muito criticado ao longo desses últimos anos. Por quê? Tem crescido muito uma certa onda de autoritarismo, muitas vezes na escola, né? Claro que pode vir algum aluno falar, ah, professora, mas o viés das escolas militares está tendo muita disciplina, está tendo muito resultado, mas lembrem, né? A gente não está falando de resultados aqui no que tange a formação de conteúdo disciplinar, né? A gente está falando de resultado como um ser humano, né, que tem uma humanidade e não simplesmente ser alinhado a um caráter completamente disciplinar, né, disciplinar, que ele vai colocar aí para jogo a questão da humanização e desumanização. Como é possível lutar para a humanização do mundo? Pô, professora, precisa ser revolucionário para isso? Ele vai apontar que se começa das pequenas atitudes, né? Das atitudes da gente ter uma visão um pouco mais social, né? De eu ajudar minha mãe numa função de casa, enquanto mulher, e eu enquanto homem, de perceber que muitas vezes a minha irmã tá assumindo papéis ali que não cabem, né? A mulher somente, mas ao homem. Por exemplo, da gente respeitar um idoso que está dentro de um ônibus, por exemplo, em vez de tirar o fone e olhar para ele se levantar. São pequenas atitudes que vão mostrando que a sua educação vai sendo mais consciente, que aquela aula ali está te agregando algo a mais. Nem que seja um aplicativo bobinho como esse do iNaturalist, pô, mas eu já sei os benefícios do maracujá, o que é bom para eu tomar aí, qual chá, né? A galera colocando boldo, maracujá, colocando aí inúmeras espécies que podem agregar mais saúde para a minha vida, não sei, pequenos atos aí que ele vai, de alguma maneira, que a gente vai perceber que enquanto projeto de vida, enquanto seres, a gente pode estar atuando. Galerinha, aí segue, tá certo? Eu não vou me estender muito aqui, não, né? Eu quero que vocês... Ele vai falar muito sobre a questão das relações serem mais amorosas, isso tem gente que considera piega pra caramba, mas é um dos veios mais transformadores do mundo. Tem questões da UNI-Euro, né? Qual concepção aí, galera, que vai dizer, ó, o ato mecânico de depositar palavras, sílabas e letras nos alfabetizandos. Este depósito é suficientemente para os alfabetizandos comecem a afirmar-se. Deixa eu só aceitar aqui. Essa questão, o que vocês responderiam? Qual foi aí, ó, esse posicionamento refere-se a uma crítica de um dos professores teóricos do ensino quanto ao estilo tradicional de ensino, de só depositar conteúdo na cabeça dos estudantes. Qual que vocês marcariam aí? A, B, C ou D? Capacidade cognitivista, né, concepção bancária, nova escola crítica, afetividade negativa, aí a gente veria, né, que conforme a gente estudou um pouquinho, seria a concepção bancária para acertar essa questão, tá? Porque é uma crítica a esse modelo tradicional. Tá? Então, ao longo desses slides, eu quero que vocês sentem para fazer essas questões, não precisa me retornar, mas pode me mandar no WhatsApp para tirar super dúvidas, né? Quais são as respostas certas das questões. A gente pode discutir semana que vem também, mas e vai ter 3 questões daqui no âmbito da nossa atividade, tá certo? Alguma dúvida, galerinha, quanto ao material, quanto às atividades? Podem falar aí com tranquilidade.